Nós estamos numa campanha de oração buscando saída de Deus. Onde é que nós encontramos a saída? Na palavra de Deus, amém? Então vamos ouvir a palavra, por favor. Pega comigo a palavra de Deus, abra no livro do Êxodo, no capítulo 15, o versículo de número 23. Livro do Êxodo, capítulo 15, e o versículo é o de número 23. Quando você achar, diga amém, eu sei que você achou, tá bom? Está escrito assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Amém? Eles estão morrendo de sede, e você sabe que sede é uma condição humana vital, né? A pessoa fica agoniada, e quando vai beber a água, que deve ser incolor, inodor, não tem que ter cheiro, nem gosto, nem cor, não é assim a água potável que deve ser? A água é amarga. Tem gente agora passando mal de beber estas águas. Eu acredito que tudo em nossa vida tem os propósitos de Deus, tudo tem, inclusive as amarguras que passamos. E de uma coisa eu também sei: Deus tem saída para todos nós, amém? Então eu vou reler o versículo 23, e você que está comigo na sede da Paz e Vida em São Luís, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Amém? Você crê que isso aconteceu? Você crê também nos propósitos de Deus para tudo que acontece em minha e em sua vida também? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Isso, vamos aplaudir ao Senhor. E enquanto você aplaude a Deus, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda e diga glória, glória, glória a Deus. Pai bendito, Deus todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos. Abra o céu, Senhor, e receba este louvor. E sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, se assente. O povo acaba de vir de um grande milagre, muito grande. E este milagre mexeu tanto com o povo de Israel, que até quem tinha vergonha de falar, estava cantando. Imagina, a pessoa tem vergonha até de falar, e agora ela está cantando. As mulheres estão cantando e dançando, porque o povo acaba de passar o Mar Vermelho. O Mar Vermelho. O povo está feliz porque viram 2 muros de água se formando, e 2 muros de água se desfazendo, e melhor, Deus resolveu os nossos problemas, igreja. Os nossos problemas não vão mais voltar. Então o povo está feliz da vida.
E esse povo vai entender que a vida, mesmo estando com Deus, ela não é só como dizem, sabe, com sabor de mel. Ela tem as suas amarguras, as suas decepções, os seus becos sem saídas, como nós temos falado. E esse povo encontra um desafio, mas antes, eu queria mostrar para você um resumo de como é que estava o povo. Quando eu falei de quem tinha vergonha de falar, eu estava me referindo a Moisés. Porque lá no livro do Êxodo nós encontramos Moisés falando: não, Senhor, eu sou pesado de boca, para mim é complicado esse negócio de falar, manda outro no meu lugar. Quando Moisés passou o mar, ele começa a cantar. Olha o que está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 15, versículo de número 1 agora. Livro do Êxodo, capítulo 15, versículo de número 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, olha o que eles falaram de importante, que Deus, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. E ele canta a Deus, e ele não era cantor, hein? Ele não era cantor, mas ele canta. Ele não era músico. Pelo menos nós não temos nenhum vestígio dele tocando nenhum instrumento, assim como Davi tocava a sua harpa, cantando de alegria, e o povo junto dele. Miriam decide dançar. Vamos dançar na presença de Deus. E ela vai replicar a canção de Moisés no versículo 20, ainda dentro do capítulo 15, tá? Só que agora no versículo 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam. E agora vai cantar? Cadê o ministério de dança da Miriam e das irmãs? Cadê? Depois de 3 dias, meu amigo, a euforia acabou. O povo começa a ficar agoniado. A água que eu trouxe está acabando. Mulheres reclamando, crianças chorando, 5 milhões de pessoas agoniadas. Cadê a água? E Deus perguntando: e cadê a minha adoração? Jesus ensinou, né? A hora vem, agora é, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Quando o Senhor Jesus, que é Deus, disse que o Pai está procurando, será que Deus não sabe onde as coisas estão? Quem aqui crê que Deus sabe de tudo? Sabe de tudo, ninguém se esconde de Deus.
Mas quando o Senhor usa a palavra procura, Ele está dando um sinal para nós, é porque é difícil de encontrar, igreja. Ou seja, nem toda cantoria tem adoração, nem toda dança tem adoração. Sabe por quê? O jogador, quando acaba de ganhar uma partida ou um campeonato, ele nem serve a Deus, mas ele às vezes diz assim: olha, mas graças a Deus pela vitória. Um medalhista, quando acaba de subir no ponto mais alto do pódio, e ele ganhou uma medalha de ouro, ele fala: olha, primeiramente eu quero agradecer a... Meu amigo, quando o mar se abre e você passa e o seu problema fica no mar, até o ateu diz graças a Deus. Graças a Deus. É bonito. Mas Jesus falou: o Pai está procurando verdadeiros adoradores, dando um sinal de escassez. O procurar de Deus não é só para os adoradores. Em Ezequiel, Deus procurou quem estivesse na brecha, e Ele não estava encontrando. Não é porque Ele estava perdido, Ele estava dizendo: vocês estão perdidos. E se Ele procura os verdadeiros adoradores, há o segundo sinal: nem toda adoração é verdadeira. Existem pessoas que na hora do milagre adoram, agradecem, louvam, cantam, e algumas até dançam. Mas Deus quer que nós o adoremos na beleza da sua santidade, quem Ele é, porque Ele é poderoso, e acontecendo o que queremos ou não, eu continuo adorando, porque Ele continua sendo Deus, igreja. E não importa se estamos com saída ou sem saída, nós louvamos o seu santo nome, Senhor. Mas o povo de Israel não sabia disso. E quando chegaram em Mara, 3 dias sem água, quem aqui acredita que eles foram com muita sede ao pote? Ah, meu caro, 3 dias sem beber água? Imagina a mãe dizendo assim: vou levar logo para os meus meninos, e pegando logo uma bacia. Imagina os meninos quando foram tomar água, a gritaria que não foi. Imagina quantas pessoas não vomitaram. Águas amargas, querido. Águas amargas. Povo com sede. Imagina quantas pessoas não começaram a passar mal. Um começou a olhar para o outro, cada um fazia o seu comentário. E agora eles decidem fazer o que o mundo todo faz: vamos encontrar um culpado para os nossos problemas. As pessoas fazem isso, não faz? Vou culpar o meu pai, porque meu pai não foi isso ou aquilo para mim. Não, eu vou culpar a igreja, eu vou culpar o governo, eu vou culpar quem não me deu oportunidade. E eles decidiram eleger um culpado. E na opinião deles, tinha um culpado. Versículo 24. Estamos no capítulo 15 de Êxodo, tá? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de... Se você não sabe, fique sabendo, e se já sabe, lembre. Moisés é tido na Bíblia como o homem mais manso da terra nesta geração. Ainda bem para este povo. Ainda bem para este povo. Porque se é comigo, eu não sei se existe alguém aqui mais manso na terra de São Luís, mas eu tenho uma certeza: eu que não sou, eu tenho certeza disso. Eu engulo alguns sapos, mas não todos. Então eu não sou o mais manso desta reunião, isso eu tenho certeza. Se alguém viesse murmurar contra mim por causa da falta da água potável,
Sabe o que eu diria para a pessoa? Eu também estou com sede. Eu também estou com sede. A mesma água que você bebeu, que era ruim, eu também bebi. Meu filho também bebeu, minha esposa também bebeu. Ninguém está gostando de beber essa água. E sabe, gente, que Moisés não é aquele ator bonitão que você viu no filme, não. Moisés é um senhorzinho. Porque 40 anos, os primeiros 40 anos da vida dele, ele passou de criação no Egito. Aí ele mata o egípcio e ele foge. Quando ele foge até aquele encontro com Deus no meio do deserto, no Monte Horebe, são mais 40 anos. E deste intervalo do êxodo, deste encontro que Deus tem com ele na montanha, até o livro de Deuteronômio se findar, são mais 40 anos, são 3 ciclos de 40 anos de vida de Moisés. Ou seja, ele poderia ter até 100 anos nessa época. Nós não temos a cronologia de tempo, mas o povo não está nem aí, não quer saber se ele é senhor, se ele está com sede, se a família dele passou sede. O povo quer eleger um culpado, como se fosse resolver o problema. Não, pastor, minha vida está assim porque aconteceu isso tal ano, depois daquilo eu nunca mais foi o mesmo. E mesmo que você, o senhor, a senhora, esteja certo, certa, isso não vai resolver nada. A água continua amarga, a vida continua amarga. Pastor, por que é que Deus abriu o mar e Ele leva o povo às águas amargas? Você tem que entender que existem situações que nós passamos, que é para Deus mostrar o que está dentro de nós. A vida do povo era amarga. Quando o povo passava um aperto, a primeira alternativa era murmuração. O povo, minha gente, tinha acabado de sair do Mar Vermelho, num caminho no fundo do mar. Eu pergunto a você, humanamente falando, tá? Para Deus todas as coisas são possíveis. O que é mais fácil? Abrir um caminho no meio do mar, ou Deus mandar uma chuva com boa água para nós bebermos? O que é mais fácil? Se você falar que é o mar, eu vou mandar você abrir o mar agora. Eu vou lá com você. E se não abrir, eu vou te afogar no mar. O que é mais fácil? Quem já viu chuva aqui? Aqui em São Luís, às vezes é toda hora, né? 3, 4 vezes num dia. Chove 15 minutos, para. Mais 5 minutos, para. Chove logo tudo. Mas não pode, porque senão alaga tudo também. Tem que chover picado mesmo, Deus sabe disso. Tem que ser a prestação. Minha gente, nós já passamos o mar. Os nossos inimigos ficaram afogados. Faraó foi glorificar o nome de Deus. O mais difícil já aconteceu. Pastor, mas eu estou com sede. É só Deus mandar uma chuva. Não tem problema se a lagoa é amarga. Tá bom, eu não queria beber a água amarga, você também não. Mas o nosso Deus nunca falhou. Ele tem nos guiado, Ele vai dar saída novamente. Não murmure. Não murmure, querido. A murmuração é uma maldição. A murmuração, ela quebra a oração, o voto que a pessoa tem com Deus, a aliança que ela tem com Deus. Por isso que a Bíblia fala, fazei todas as coisas sem murmuração. Deus odeia murmuração. Você acabou de passar um mar, Deus abriu um caminho. Isaías 51 versículo 10 fala que Deus abriu um caminho no fundo do mar. O seu pé nem molhou. O inimigo tentou passar pelo mesmo caminho e as águas se fecharam para eles.
Deus tem caminhado conosco de dia e de noite, nos protegendo, nos livrando. Deus já nos deu saída das trevas para a sua luz. Se tiver faltando água, isso é pouco para Deus, igreja. E cadê a adoração daquele povo que estava cantando, que estava dançando? Sumiram. Estão murmurando todos contra Moisés. Moisés sabe que ele não pode entrar em rota de colisão com o povo, ele não vai discutir, ele não vai brigar. E o Moisés vai clamar a Deus. Moisés vai mostrar para Deus: Senhor, está aqui a reclamação. Entenda, reclamação é diferente de murmuração. Quando tem algum órgão do governo ou um sistema da empresa, ela tem que ter um setor de reclamação, não de murmuração, é diferente. Se está algo errado, você tem o direito de ir lá e reclamar. Está errado isso daqui, o produto veio errado, olha, o atendimento foi feito desse jeito. A reclamação tem que ser levada para Deus. Senhor, eu fui beber água, até passei mal. Meu Deus, olha, os meus filhos estão chorando aqui. Você tem que clamar. E muitas vezes a palavra reclamar a pessoa não entende. Mas o reclamar é clamar novamente. O é de novamente, é duplicar o clamor. Eu vou reclamar diante de Deus as minhas queixas. Você está entendendo a diferença? Quem está de verdade? Agora, eu não vou ficar murmurando para os cantos, nem para você também. Eu não vou ficar achando um culpado, não. Vou ficar dependendo de governo, não. De crise, não. Eu vou mostrar: Senhor, essa aqui é a nossa reclamação. Essa aqui é a nossa dor. Senhor, é este aqui o nosso problema. Foi isso que Moisés fez. E olha o versículo de número 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali Deus deu estatutos, e uma ordenação. E ali o que é que Deus fez? Se você murmurar e não clamar a Deus, não levar sua queixa para Deus, Deus não te revela a solução. Você quer a solução, sim ou não? Mas a murmuração te cega. Reclamar de tudo te cega. Deus tem solução para as suas pedras no sapato e para as grandes rochas que estão no seu caminho. O mesmo Deus que abriu o mar é um Deus zeloso que cuida da água que você bebe, que protege você de dia e de noite, que vai guardar a sua entrada, a sua saída desde agora e para sempre. Um Deus que nunca falhou e não vai falhar agora, igreja. Deus vai te revelar um novo plano e uma nova saída em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Moisés, pega esse lenho, joga na água, e as águas amargas tornam-se doces. Será que não é isso que tem que acontecer com a sua vida? Porque a pessoa que às vezes está em Mara, ela não entendeu que o problema não está na água, o problema está nela. O problema não está só nas pessoas, nas 10 pessoas que você se relacionou na sua vida. O problema está em você. O problema às vezes não é que o trânsito é ruim, é que você é um mau motorista. O problema é que não é que a sua casa é agitada demais, é porque você não deixa ninguém em paz lá. Porque quem não tem paz, tira a paz dos outros ainda. O problema não é o governo, querido.
O problema é o povo que pega iogurte, toma no mercado e joga na prateleira, joga lixo na rua, usa o muro do vizinho sem ele avisar, for avisado, faz gato de água e de luz. Você sabe o que é gato, né? Tem gente que não fez gato, fez uma onça lá. Deus está vendo. Ah não, eu sou esperto, eu não vou pagar a conta de luz, outros mais ricos pagam, tudo bem. E Deus vendo você andando no deserto desse jeito, tirando vantagem de um lado e dando errado de outro. Você é o esperto. De um lado, você acha que está tendo uma vida sabor de mel, e você encontra águas amargas te cercando. Era a vida do povo que precisava daquela transformação, querido. E Deus ali em Mara os provou e os mostrou: vocês precisam se livrar desta amargura de vida. Sabe o que Jesus falou sobre a amargura? Que é uma raiz de amargura. Chateação todos nós temos. Tem uns que são mais sensíveis, né? Mas todos nós nos chateamos. Sabe como é que funciona no mundo espiritual as coisas boas e as coisas ruins? Tudo são sementes. Jesus falou que se a semente da palavra cair num coração bom e honesto, e ele guardar e perseverar naquela palavra, a palavra vai se cumprir a 30, a 60 e a 100. É bom isso, não é? Mas também é um alerta muito grande. Se o coração é tão produtivo e tão multiplicador, se algo ruim cair nele, ele também vai produzir a 30, a 60 e a 100. Aí está a irmã até hoje, traumatizada, porque ela não foi chamada no baile pelo namoradinho dela. E hoje a irmã tem 60 anos e ainda joga na cara do marido o baile do 1900 e bolinha. Parece engraçado, né? Mas dentro de uma casa, isso se torna amargo. Parece engraçado, não parece? Ah, pelo amor de Deus, pastor. Um negócio de criança, de namorado. Tem casal que se separa porque fica lembrando briga de namoro. Tem pessoa que alguém fez uma desfeita para ela no ano novo de 1900 e tanto. Sabe quando se tirava foto, aí quando ia revelar, a foto saía com o olho até vermelho às vezes? Você lembra dessa época? Quem lembra? Você está ficando velho, hein? Está vendo o tempo passar. Tem jovem que nessa hora fala: do que eles estão falando? Nem sabe do que a gente está falando. Aí a pessoa lembra: olha, mas naquele ano novo, fulano falou comigo. Aí a pessoa: até hoje. Fulano, mas já faz tanto tempo. Sabe por quê? Foi uma semente que ficou e foi criando raízes. E por isso que Jesus usou, é uma raiz de amargura. E várias vezes no Novo Testamento principalmente, essa palavra é replicada, dizendo: deixando toda raiz de amargura. Tem que deixar. Você vê uma árvore de 2, 3 metros, 4 metros de altura, provavelmente a raiz dela é no mínimo do tamanho ou maior do que ela. Às vezes a prefeitura tem que arrancar uma árvore porque está causando certo problema ali, né? Aí de último caso tem que arrancar, porque senão pode dar até uma tragédia, né? Tem que furar a rua inteira, desviar o trânsito para arrancar a raiz da árvore. Porque se só cortá-la no toco, não vai adiantar nada, o problema vai continuar lá e daqui a pouco vai dar uma tragédia. Como é que eu tiro a semente maligna assim que eu ficar chateado?
Assim que alguém falar uma palavra, eu ouvir uma difamação, eu tenho que arrancar isso. Você que vem quarta-feira buscar o Espírito Santo, se não vem, eu recomendo que venha. Quando nós vamos orar aqui, nós falamos: Senhor, tira a mágoa, tira o ódio, mesmo que você não odeie ninguém, diga: Senhor, tira o ódio, tira a mágoa, até porque o seu coração, você não conhece ele é terra de engano. Então, por via das dúvidas, tira, Senhor, do meu coração, remove, Senhor. Senhor, tira todo pensamento de morte. Olha, eu sou alguém liberto, eu não sou um suicida, mas eu falo: Senhor, tira todo pensamento de morte, tira toda a raiva, tira a vingança do meu coração, porque eu não quero que ele se suje. Tem uma pergunta para você entender isso de uma maneira literal. Você cria aranhas na sua casa? Você cria aranhas na sua casa? Você tem um criadouro de aranhas lá? Mas vira e mexe, não aparece uma teia de aranha lá? Mas você disse que não cria aranha. Não é bichinho doméstico da sua casa? Não, aparece lá. Faz um teste de falar assim: ah não, é só uma aranhinha, está lá no teto, deixa ela em paz. Faz um teste, deixa 1 ano lá, você vai ver o que vai virar a tua casa. É assim ou não é? O que é que tem que ser feito? Limpar, passar um veneno, passar um produto para evitar. E se você já sabe, se mora perto de uma vegetação, de algum mato, você sabe que vai ter que fazer isso com mais frequência. É assim ou não é, igreja? Imagina essa casa aqui, ó. Quanta sujeira não se acumula nela. Então Deus está mostrando: eu quero transformar vocês de dentro para fora. E a partir deste momento, Deus estava pondo regras, dizendo: a partir de hoje, vocês têm leis. E se vocês me ouvirem, olha a promessa, verso de número 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E se existe algum trauma, alguma ferida aberta, Ele é o Senhor que te sara, Ele é o Senhor que te transforma. E se a sua vida estava amarga, Ele pode transformá-la, para que você prove a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir aquele que fala conosco e nos sara pela sua palavra. Agora, não pense que é pegar um pedaço de madeira e jogar na água, porque Moisés estava profetizando o que seria Cristo, o que Jesus faria dentro de nós. Porque existem pessoas que elas têm motivos para agradecer a Deus, e elas reclamam. Às vezes tem esposa que fala assim: nossa pastor, meu marido quer fazer muito a obra. Poxa, eu falo para ele devagar. Eu falo: a senhora queria ele num bar? Num prostíbulo? E quem já teve problemas com isso dentro de casa, sabe a maldição que é. Verdade ou não é, igreja? Que ele fique na casa de Deus. Ajude também. Venha você também. Ah, pastor, essa pessoa só fala de Jesus. Quer que a pessoa fale o quê? Palavrões? Maldições dentro da sua casa? Tem gente que é tão amarga, que se diz evangélica, que eles vão contra até a prosperidade. Quer miséria? Alguém aqui quer que eu profetize uma miséria bem grande na sua vida?
Agora se eu falar, você vai prosperar, quem recebe? E tem pessoas que são tão amargas, que até para a bênção de Deus, ela não quer beber dessa água, porque a vida está amarga. E Jesus se declarou como o lenho. Olha o que está escrito em Lucas 23, verso 31. São palavras do próprio Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo de número 31. Porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco, sem vida? Pastor, o que fizeram com Jesus? Esmagaram ele com ódio e a amargura que sentiam. Escarraram nele coisas terríveis. Na sede dele, deram vinagre para ele beber. Jesus levou as suas dores, as suas enfermidades, mas ele levou todas as suas amarguras. Se você não teve pai, Deus vai ser o seu pai. Se você não foi compreendido, amado, Deus vai te amar. Se você foi traído, Deus não vai te decepcionar. Se te abandonaram no caminho, se você se entregar para Jesus hoje, Ele vai ser o lenho que vai transformar a amargura da sua vida em uma grande saída para provar a vontade de Deus. Ele falou: eu sou o lenho. Quem ouviu não entendeu na hora, mas ele estava falando daquela palavra. Quando Moisés viu aquele lenho, aquele madeiro, era o próprio Jesus que ele estava vendo. Olha o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo de número 21. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Tudo o que podiam fazer de ruim com Jesus, fizeram. Ele foi experimentado nos trabalhos, ou seja, todas as torturas possíveis foram aplicadas nele. Se dar raiva, beber uma água amarga, se é ruim, imagina você não tendo nenhum pecado e vendo quem tem todos os pecados humilhando você.
Será que você não amaldiçoaria se o povo murmurou contra Moisés? Mas o que nós temos que fazer? Lançar as nossas amarguras, feridas em Cristo. E eu repito, sempre que você estiver buscando a Deus, pedindo perdão, se arrependendo, não se esqueça de pedir: Senhor, tira o ódio, tira a amargura. Se tem algo que me chateou, são tantas coisas que nos chateiam, não é verdade? Às vezes uma palavra, às vezes uma traição, ou às vezes até uma mania pode nos chatear. Mas se eu tiro isso do meu coração, eu não quero que esta semente se torne uma raiz de amargura. E se algo se tornou uma raiz de amargura, você tem que ter humildade de pedir para Deus para Ele tirar. Porque essa raiz de amargura pode te arrastar para o inferno. Quem está amargurado vive por ações de demônios. Eu sei que é forte. Eu sei que é forte. Você acha que a pessoa endemoniada é só a pessoa que range os dentes e encravinha as mãos para trás? Não, aquilo ali é o demônio que já vai sair. Os piores demônios são os silenciosos, os que ficam guardados aqui, os que ficam quietinhos nas teias de aranha do coração, sabe? Que a pessoa fala: eu não vou mexer nisso daqui não, não quero falar sobre isso. E eles estão lá. Pastor, a pessoa está possessa? Talvez não possessa, mas totalmente influenciada por aquilo. E o que Jesus quer fazer? Tirar a sua amargura. Mas a pessoa precisa receber o sacrifício do madeiro feito em Cristo Jesus, e confessar que aquele que fez o sacrifício por ela é o único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da alma dela. É assim que tem que ser. E aí começa um processo de limpeza, de às vezes tirar árvores do coração, árvores más, porque Jesus ensinou, né, que a árvore má produz mau fruto, mas se ela é má, ela foi plantada lá. Tem coisas, queridos, que vocês não têm o controle. A gente não escolhe algumas amarguras da vida, mas às vezes nós passamos. De uma coisa eu sei: um coração com amargura não recebe a presença de Deus, não recebe a transformação de Deus. Por isso, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu convido para que você faça isso hoje, e confesse Jesus como seu único Senhor e Salvador. Pastor, eu estou ouvindo a palavra hoje, e eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus, mas eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Se você quer entregar sua vida para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você entregue a sua vida para Jesus hoje. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus e eu me afastei. Sabe o que nós mais encontramos nos afastados? A amargura. Eu fiz de tudo e ninguém me retribuiu. Quando eu fiquei doente, ninguém me visitou. Eu não estou falando que não deve ser visitado, tá? Eu não estou falando que nós não devemos tomar cuidado com o que falamos, pensamos, mas tem coisas, querido, que acontecem. Tem gente que fala: na igreja tem um monte de gente errada. Graças a Deus, porque a igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Lá numa emergência médica você não encontra ninguém saudável, todo mundo só está ali porque está tratando, né? E se você encontrar alguém bem, ele está tratando, está investigando alguma coisa, está fazendo um exame. É o que nós fazemos, até quando estamos saudáveis na fé. Senhor, mas tira todo o ódio do meu coração. Pastor, o senhor está odiando alguém? Ninguém, mas eu logo tiro isso do meu coração. Senhor, tira a raiva, se eu tenho raiva,
tira os pensamentos, todos os pecados eu falo para Deus tirar do meu coração, até os que eu não cometi, porque Jesus disse que todos os pecados começam do coração, e Jesus não falou que é o diabo não, tá? A igreja cristã pegou uma mania de culpar o diabo, né? É o diabo, e se esqueceram de dizer que o diabo, o adversário, muitas vezes da nossa vida, é o nosso próprio coração. Satanás, os seus demônios, só vão usar o que nós entregarmos para eles. Se nós não entregarmos, ele não vai ter poder sobre a nossa vida. Pastor, eu me afastei, mesmo que você esteja magoado, eu posso pedir perdão para você, pela igreja. Pastor, me chateei, foi com o senhor. Sabia que eu já encontrei pessoas que estavam amarguradas comigo por causa da rádio? A pessoa nem me conhecia. Pastor, que o senhor pegou pesado, eu fiquei chateado. Falei, então me perdoa, mas eu vou continuar pegando pesado, porque se for para te salvar, querido, eu não vou ter medo de falar. Se você estiver no pecado, eu não vou ter medo de te corrigir. Eu não quero ser o seu amigo antes de ser o seu irmão salvo. Aí depois, se você quiser ser amigo, a gente vai andar na amizade com Cristo, mas vamos ser amigos de Jesus primeiro. Pastor, eu quero me reconciliar, voltar para Jesus. Se você quer se reconciliar com Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você se reconcilie com o Senhor Jesus e volte para a casa do Pai e volte para os braços do Pai. Todos aqui estão firmes? Eu sei que o convite que eu vou fazer, talvez você diga assim, pastor, eu oro aqui do meu canto mesmo, mas queridos, às vezes, nós temos que dar um passo. Pastor, eu às vezes fico tão chateado, eu acho que eu fico guardando isso. Eu quero tirar toda a raiz de amargura. Pastor, sabe por que eu tenho minhas feridas? Porque eu já sofri muito. Eu não desdenho do teu sofrimento, querido, mas você não pode ficar com essa ferida aberta o resto da vida. Jesus pode te curar. Jesus me curou. Então, mesmo que foi um lenho verde para mim e curou as águas da minha alma, Ele também pode curar você. Pastor, às vezes eu tenho umas lembranças, uns pensamentos ruins, e eu não quero viver assim. Eu sei que é difícil assumir, mas quem tem a nobreza de falar, Senhor, eu preciso de uma limpeza, arrancar algumas raízes, é aquela pessoa que alcança a misericórdia de Deus. Tem alguém que precisa receber uma oração para isso agora? Tem alguém? Então vem aqui, vem aqui. Às vezes você sofreu demais, e cada um passa em algumas fontes, né? Às vezes por servir a Jesus, você ouve cada coisa da sua família, né? Às vezes por servir a Deus, você passa por cada situação, e isso magoa, porque tem coisa que é pesada. Querido, se alguém me jogar uma pedra de longe, eu acho que eu consigo me esquivar, né? Eu acho que eu consigo pular fora. Às vezes chega alguém e fala, pastor, você viu que uma pessoa comentou lá na internet? Aí eu oro, Zezé não sei das quantas. Meu irmão, deixa ele se embora. O senhor vai apagar? Não, deixa lá, é bom que dá engajamento para a gente, deixa lá. Agora, quando a pedrada é de perto, meu caro, aí dói. E às vezes a dor fica por dias. E sabe o que dói? Quando você tenta entender o porquê que a pessoa fez aquilo com você. Por que ela se levantou com você? E sabe o que você e eu temos que amadurecer? Essa vida é de injustiças. E quando fala do filho se levantar contra o pai, não é só os assassinos, é às vezes as palavras, às vezes é o sentimento. Então nós temos que pedir para Deus nos purificar. Quem precisa disso? Eu também preciso.
Às vezes na obra de Deus a pessoa fala assim: meu Deus, pastor, mas dentro da igreja tem isso. Meu amigo, está pensando que é fácil? Tem joio no meio do trigo, tem águas amargas no meio do caminho, e às vezes quando a gente bebe, a gente até quer pôr para fora, e às vezes até põe, e fala: meu Deus do céu, o que é isso? Mas Jesus pode nos curar. Então essa saída é a saída da amargura que nós vamos profetizar agora. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Coloque a mão na altura do teu coração, porque são as raízes do coração que Jesus quer tratar. E orem assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra, e eu quero receber do Senhor Jesus a transformação de toda amargura. Eu quero sair de toda mágoa, de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, nem que for baixinho. Se você não se sentir à vontade para falar mais alto, fale com Deus, mas não deixa de falar. É falando que você tira o que está no seu coração. Se você é uma mulher que vem sofrendo, fale com aquele que entende o seu sofrimento. Se você é um homem que finge que está tudo bem, mas você traz uma frustração, uma mágoa, uma mancha, então entrega para Deus. Porque se o diabo estava se usando, se utilizando desta semente má, ele vai ter que bater em retirada agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus que tudo vê, que tudo sonda, que esquadrinha os nossos corações, que acompanha essa pessoa desde o ventre e sabe, Senhor, se ela bebeu das águas amargas. Às vezes a vida, meu Deus, é de muitas amarguras. Às vezes a vida traz os seus sofrimentos, os seus danos, os seus traumas, e sem perceber, talvez esta pessoa levou algumas sementes que criaram raízes, meu Deus, e doem de ser faladas, e confronta esta pessoa, e compromete até a alma e a vida para receber o teu Espírito Santo, meu Deus. Então, meu Deus, agora toca onde ninguém pode tocar, arranca agora, meu Deus, do coração desta pessoa toda raiz de amargura, e de dentro para fora, Senhor, começa a curar e suprir de uma maneira que só o Senhor pode fazer. Lance agora, Senhor, o lenho verde da presença de Jesus no coração desta pessoa, cura todas as feridas, desfaz toda a amargura agora, Senhor. Arranca esta raiz maligna, e se até mesmo havia uma ação má, um demônio agindo com esta mágoa, nós repreendemos todo o mal agora, nós anulamos toda a força das trevas agora, e os expulsamos em nome de Jesus. E nós, meu Deus, pedimos que aquele que padeceu todas as amarguras, manchas, máculas, dê para o coração desta pessoa a paz que esta pessoa precisa, dê para o coração desta pessoa o refrigério que ela tanto precisa, dê para o coração desta pessoa a virtude que ela precisa, em nome do Senhor Jesus. E que assim seja feito. E quem toma posse diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus.